Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindas. Tô aqui escrevendo o tema do nosso devocional hoje. Queria que vocês me dissessem se está ouvindo o louvor, se está muito alto, se está muito baixo. Comenta pra mim. Hoje é o dia 1 do nosso devocional. E o tema do nosso devocional hoje é como está a sua vida hoje. Ai, que bom. Obrigada, Keila. Vamos convidar as nossas amigas. Eu vou aqui mandar meus... Como está a sua vida hoje? Fixar comentário. Eu vou aqui convidar... Mandar os aviãozinhos. Maravilha. Enquanto isso, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou falar pra vocês como que vai funcionar o nosso devocional, tá bom? O Devocional Plenitude, ele é um livro, são 40 dias de devocional. Ele sempre vem uma reflexão bíblica, vem um tópico de trazendo a consciência. Então a gente vai conversar aqui sobre o que está escrito, né? Às vezes eu vou ler, então se eu estiver olhando para baixo, vocês já sabem que eu tô lendo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema do dia e também tem um exercício de trazendo a consciência. Todos os dias tem um exercício. E é muito importante fazer os exercícios, porque é no exercício que a gente presta atenção, toma nota, e quando a gente escreve, a gente tem melhor aproveitamento daquilo que a gente está estudando, tá bom? E também tem um louvor do dia, né? Cada dia tem um louvor, e hoje é esse louvor que tá tocando, o Águas Purificadoras do Diante do Trono. E também tem uma oração, tá bom? Quem tá lá no grupo, eu vou colocar a oração e o louvor também. E depois o mapa mental do nosso devocional. Então é importante que você esteja lá dentro, tá bom? Então hoje eu vou começar com a oração e aí a gente já entra no tema do nosso devocional, tá bom? Então você que não tá dirigindo, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor, tá bom? Amado Papai, obrigada, Senhor, por este dia tão lindo que o Senhor nos preparou. Obrigada, Senhor, pela vida de cada mulher que já está aqui e todas as que vão assistir gravados também, Senhor. Senhor, traz consciência aos nossos olhos, à nossa mente, consciência daquilo que precisa de mudança, traz luz, Senhor. O Senhor é a luz do mundo, Papai, então traz luz sobre as nossas vidas. Senhor, que onde haja trevas, que em nome de Jesus, que a tua luz seja alcance, Senhor. Alcance os lares, meu Deus, que estão com tristeza, mulheres que não têm mais vontade de viver, só quer, Senhor, ficar no quarto escuro. Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo encontre essas mulheres no dia de hoje. Senhor, que esse devocional seja uma ferramenta, Senhor, para alcançar essas mulheres também através do nosso convite. Traz elas para perto, Senhor. Eu sei que há mulheres, Deus, pedindo uma resposta, pedindo uma solução. Eu sei que Tu és aquele que ouve todas as orações, Pai. Tu és aquele que vê todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai, se faz presente aqui. Senhor, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor falando através de mim, Senhor, o coração das Tuas filhas, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Fica conosco, Pai. Fica conosco. Deus é muito, muito bom, né? Então o tema de hoje é como está a sua vida hoje,
né? É uma coisa que eu tenho alguns combinados pra fazer com você. Antes de começar a falar sobre isso, eu quero que você fique de coração aberto pra ouvir aquilo que Deus tem pra falar pra você. E deixa o Espírito Santo agir, tá bom? Confia no Pai. E eu quero dizer pra você ter cuidado. Cuidado com 3 coisas. Com eu já sei, com isso é óbvio e isso não é pra mim. Porque quando você pensa dessa forma, você desliga o seu cérebro e o seu cérebro não capta mais aquilo que poderia talvez ser o insight, a palavra que você precisava ouvir para ir para um próximo nível, para ser transformado um pouquinho mais. Então, a gente tem isso combinado. Cuidado com eu já sei, isso não é pra mim e isso é óbvio, tá? E também para que você não participe sozinha. Chama uma amiga. É tão bom, né? Eu tenho minhas amigas de transformação, que tudo que tem que edifica a minha vida, eu tô sempre chamando elas para fazer parte também. Então, chama sua amiga também, vai ser muito bom para você e para ela. Às vezes é difícil caminhar sozinha, mas quando a gente tem uma amiga junto com a gente vai mais longe, tá bom? E aí o tema é como está a sua vida hoje, né? E a palavra, se você não tem o seu devocional, se você tem a página 25 e se você não tem, pega a sua Bíblia, tá bom? Se você tiver papel e caneta também, vai ser muito bom, porque às vezes se você tomar nota, você não vai esquecer, tá bom? Dizem que a tinta da pior caneta é melhor que a melhor memória. Então, é muito bom. E aí o texto base para esse tema de hoje tá em Provérbios 29, que tá escrito assim: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Então, repetindo, Provérbios 21, verso 1 diz: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Ou seja, vai ser de repente e não tem volta. Por quê? Porque essa pessoa insistiu no erro mesmo depois de ser advertido, né? O livro de Provérbios é um livro muito maravilhoso, tem muitos conselhos de vida para todas as áreas da nossa vida. Eu aconselho muito forte que você leia o livro de Provérbios. E o livro de Provérbios, ele fala muito, né, sobre isso, sobre conselhos, sobre sabedoria. Então, é muito maravilhoso. E esse primeiro devocional tem qual objetivo? O objetivo de você sair do piloto automático. Nós, mulheres, às vezes, estamos muito aceleradas, né? A gente pensa em 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Eu digo que eu faço uma oração pra mim, e se servir pra você, você faça também. Eu digo assim pra Deus: Deus, acalma a minha mente ansiosa, pra que meu coração possa te ouvir. Porque a minha mente não... Geralmente, a minha mente não para. Muitos pensamentos. Tanto que às vezes eu falo muito rápido, porque a minha cabeça já tá anos-luz na frente, mas a minha fala não consegue acompanhar. Então eu sempre, depois que eu tomei essa consciência, o que eu faço? Eu começo a falar mais devagar para que as outras pessoas consigam me entender, tá? Então, se eu falar rápido demais, escreve aí. Monique, tá rápido demais. Repete, tá bom? Que eu repito. Então, vamos lá. Aqui, então, a gente vai começar essa jornada perguntando: como vai você? Como está a sua vida hoje? E como estão os teus sentimentos? Talvez, se eu te perguntasse, encontro você em algum lugar e você te encontra e fala: oi, amiga, como é que você tá? Talvez a primeira coisa que você faça já no automático: tá tudo bem, vai tudo bem, tá tudo bem. Só que você nem se perguntou: será que tá bem mesmo? Às vezes você responde no piloto automático: tá tudo bem. Só que a vida tá cheia de problemas, você tá com as emoções, tá triste, né? Talvez você nem saiba, nem tenha consciência. Mas hoje a pergunta é: como está a sua vida? E às vezes tem aquelas pessoas que também falam: está como Deus quer.
Será mesmo que tá como Deus quer? E o perigo dessa frase, sabe o que é? É a autorresponsabilidade. É que você tira a responsabilidade de você e fala, não, tá como Deus quer. É verdade que tudo está no controle de Deus, mas quem tá no comando das nossas vidas somos nós. Esses dias eu vi uma pregação que falava assim, que a gente é como se estivesse no colo de Deus. E quando a gente tá no colo de Deus, a gente tá protegido das coisas que o inimigo tem, dos laços, de tudo que é ruim, vamos dizer assim. E quando a gente tá no colo de Deus, a gente tá protegido, ele não pode nos tocar. Só que a partir do momento que eu desço do colo de Deus, ou seja, através do pecado, o que acontece? A gente dá legalidade para o inimigo. Então, todas as vezes que você comete um pecado, você dá legalidade para o inimigo tocar na sua vida. Então, mas quem deu a permissão? Foi você. Foi eu. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa frase, tá como Deus quer. E se perguntar, será que tá mesmo? E o objetivo desse dia é para fazer nós, eu e você, parar um pouco e ver e sair do piloto automático. É visitar mentalmente a nossa vida e, com verdade, responder para você mesmo. Amiga, como está hoje o seu coração? Olha dentro de você. Qual é o sentimento que você sente hoje? Qual é o pensamento que está na sua cabeça hoje? E como está a sua relação com os teus filhos? Como estão os teus filhos e a tua relação com ele? Como que tá a sua relação com os seus pais? Com verdade, como está? E conforme eu for perguntando aqui, se você tiver com papel e caneta, vai respondendo. Ou vai olhando bem, com sinceridade e humildade e com verdade para dentro de você e responda para você essas perguntas. E os seus irmãos? Como que você está com seus irmãos? De verdade. Você tem se sentido disposto, saudável? Você tem vontade de viver? Ou você está numa situação de que você não tem mais vontade de viver? Na hora que eu orava, eu via pessoas em quarto escuro. E se você está nesse quarto escuro, minha amiga, saia dele. Entre em movimento, abre a janela, deixa a luz do Senhor invadir o seu quarto, a sua casa hoje. E como está as suas emoções? Nós, mulheres, temos emoções às vezes muito afloradas, né? Um dia muito nervosa, um dia muito triste, é uma coisa doida, né? Mas é como se fosse uma montanha russa, um sobe e desce. E como tá hoje? Verdadeiramente tuas emoções. E sua vida profissional? Como tá a sua vida profissional? O seu trabalho te dá prazer? Ou é um fardo? Você se sente realizado com verdade daquilo que você faz? Monique, eu não trabalho fora, eu só sou dona de casa. E você é a melhor dona de casa que você pode ser? Na verdade, nós como mulheres, se a gente bem vê, a nossa vida em casa, com a família, com os filhos, é o mais importante de tudo, é a maior missão que nós temos. Então, como que você é? Como tem sido aí na sua casa, no seu trabalho? E como estão as suas finanças? A gente olha no Instagram, a gente vê muitos memes, né, sobre a área financeira. E as pessoas riem. E, na verdade, a gente não deveria rir dos problemas. A gente deveria olhar com verdade, com sinceridade, com responsabilidade. Lembra que a gente já falou sobre isso? O que eu tenho feito na vida financeira? O que eu posso fazer? O que eu posso melhorar? Então, olha pra você, olha com verdade como é que tá as suas finanças. Existe abundância, liberdade ou escassez? Esse dia, para quem tá chegando agora, nós estamos falando como está a sua vida hoje.
E o texto base foi de Provérbios 29, e verso 1, tá? Que a gente está sendo convidada, eu e você, para sair do piloto automático e responder verdadeiramente, com humildade, com verdade e humildade, como está a nossa vida hoje. E ao responder essas perguntas, isso vai nos dar consciência do estado atual. Quando a gente quer viajar, eu mesma, eu não sei ir pra lugar nenhum sem GPS, tá? Não me julga. E aí, toda vez quando a gente quer ir pra um lugar novo, o que a gente faz? A gente põe lá o seu local, quer dizer, que ele mesmo já calcula, e depois você põe pra onde você quer ir. Mas você tem que ter o estado atual para que você... O estado atual, ou seja, o início, onde você está, o seu local, e para onde você quer ir. Então, esse dia de hoje é o passo zero. É o como está a sua vida hoje. É onde você está neste momento na sua vida. Precisa trazer essa consciência. Porque sem consciência, a gente não consegue ver, aqui ela fala assim, sem consciência, sem reconhecer tudo que precisa ser transformado em nós, passamos uma vida nos movimentando como um barco à deriva, sendo conduzidos de um lado para o outro pelas ondas e ventos fortes, sem chegar a lugar nenhum. Ou então, é possível chegarmos sim, mas em um destino indesejado, um lugar errado, diferente daquele que eu e você desejamos estar. Esse lugar errado pode ser um divórcio, pode ser a solidão de não ter, quem sabe, de não ter um cônjuge, desculpa. É a solidão de não ter um cônjuge, talvez o problema sério com um filho, a falência do seu negócio, ou quem sabe uma grande dificuldade financeira. A verdade é que quando não nos mantemos no estado de consciência da vida que temos levado e das consequências das escolhas que fazemos, até aqui seguimos pela nossa existência de olhos vendados, repetindo os mesmos erros e destruindo tudo à nossa volta, a começar por nós e pelas pessoas que mais amamos. Ou seja, quando a gente está nessa cegueira, vamos dizer assim, no piloto automático, o que acontece? A gente não vai só vivendo. Lembra daquela música, Deixa a Vida Me Levar? E aí você anda de acordo com o vento, para onde o vento sopra você tá indo. E aí você vai chegar num lugar que não é o que você quer. Se a gente vê a rota de um avião, quando ele é traçado o caminho dele, se ele virar pouquinha coisa, ele já não vai mais para o local desejado. Então, às vezes, o lugar que era para chegar aqui, em São Paulo, ele vai chegar lá no Pernambuco, porque aqui ele mudou só um pouquinho. Então, a gente precisa sair do piloto automático e verdadeiramente ver como está a nossa vida hoje. E aí, Provérbios vem e fala, 29 primeiro, quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso prévio, sem aviso e irremediavelmente, ou seja, de repente. E aí você, às vezes, quando chegou nesse nível, já passou tanto tempo, mas se você tivesse parado de errar, se você tivesse saído do piloto automático, se você tivesse tomado consciência e se arrependido antes, você não estaria no lugar que você está hoje. Fichas estão caindo? Tá fazendo sentido para vocês? E aqui a Camila, ela fala que ela tem muita autoridade nisso, porque durante anos ela viveu no piloto automático e ignorou sinais e problemas, empurrando para debaixo do tapete os sinais de alerta de como as coisas estavam, que as coisas não iam bem, e ela ia enchendo a mente dela com um diálogo interno de justificativa, justificando tudo. E quando ela justificava, o que acontecia? Ela tirava dela a responsabilidade que impedia de olhar para o que estava acontecendo e de verdade ter consciência do que precisava mudar nela. E quantas vezes é assim comigo e com você? Eu digo que os últimos 3 anos foram anos bem complicados para mim, mas porque eu estava no piloto automático.
E aí, eu não via pro caminho que eu tava indo. E quando foi em 2024, eu me senti num momento tão doloroso que eu falei pra Deus, Senhor, eu não quero mais viver assim. Eu caí em mim. E aí, eu comecei uma jornada. E eu comecei a perceber o quanto que eu precisava ainda de ser transformada, de deixar Deus transformar. E aí foi tão interessante porque tinha tantas coisas que eu tinha colocado debaixo desse tapete. Na verdade, eu acho que eu vejo hoje, eu tinha feito uma caixinha, colocado todos esses problemas dentro, cavei um buraco, coloquei no chão, tapei com tapete, deixei bem enterradinho lá. E aí, quando eu comecei a tomar consciência, eu comecei a cavar esse buraco e tirar essas coisas. Porque essas coisas que eu tinha guardado estavam me impedindo de seguir a vida. E é como uma mochila que a gente vai viajar. Eu amo viajar, a Tati tá aí também. A gente ama viajar. E o que acontece? Quando a gente vai apoiar a mochila, a mala, e a gente vai colocando tanta coisa, e depois fica pesado pra carregar. Não é verdade? É assim comigo. Não sei se é com você, mas a mesma coisa é quando a gente pega os sentimentos, os pensamentos, os problemas e coloca debaixo do tapete. É como se a gente estivesse colocando tudo na mochila. E aí chega uma hora que essa mochila fica pesada demais pra gente poder carregar. Então, quando a gente vê esses problemas, o que são esses problemas? São feedbacks. Feedback é o que a vida tá dizendo pra você, olha, não vai por esse caminho. Olha, será que o que seu marido, o seu cônjuge reclama de você? Fala de você. O que ele fala de você, por exemplo, você não aceita ajuda. Ou às vezes você já colocou ele num lugar assim, de você faz tudo, e aí seu marido tá acomodado. Mas por que ele tá acomodado? Porque você colocou ele no lugar. Ah, não, Monique, mas você não conhece meu marido sempre foi assim. A responsabilidade também é sua, porque quando você conheceu ele já era assim. Então, você não muda ninguém, você muda você. Então, você precisa ver os feedbacks. E uma vida plena, ela só vem para quem decidiu ouvir os feedbacks. Porque tudo na vida é feedback. Tudo na vida é feedback que a vida tá dizendo para você. E aí eu te pergunto, será que você tem ouvido os feedbacks? Será que seu filho pede pra você mais atenção? Seu filho pede pra você mais... Ou às vezes, né, da adolescência principalmente, o que eu fiz na adolescência? Comecei a ser rebelde pra quê? Pra chamar a atenção dos meus pais. Então, será que seus filhos estão usando a rebeldia pra chamar a sua atenção? Continuando aqui, ela continua dizendo, ó, fui motivada pela dor e pelo medo de fracassar quando eu vi meu casamento com data marcada para acabar e iniciei uma jornada desesperada em busca de consciência. Eu precisava entender onde eu estava errando, precisava ter lucidez sobre o que existia em mim que precisava ser transformado antes que fosse tarde demais. Não existe transformação sem consciência. Não existe crescimento sem consciência e não existe vida abundante sem consciência. E de tudo que está disfuncional na sua vida, na minha vida. E quais são os nossos erros em cada área que possamos mudar nossos comportamentos e acessar as promessas de Deus para nós. Então é assim, a gente tem consciência, é o primeiro passo. Porque não existe uma vida abundante sem consciência. Na vida abundante, no piloto automático, não tem vida abundante. Porque é como se a vida quisesse levar você para trás. Então, se você não tomar a direção, o comando do barco da sua vida, você não vai chegar no lugar que você quer, no lugar que você sonha. Porque eu não sei você, mas toda vez que a gente entra num projeto é pra dar certo. Se você abre um negócio, é pra dar certo. Se você casa, você quer
casar pra permanecer casado. Ninguém casa pensando já no divórcio. Não, é só pra eu saber como é que é divorciar. Não, a gente casa pra dar certo. Tudo na nossa vida a gente faz pra dar certo. Só que se a gente precisa ter consciência. Porque, falando um pouquinho, né, de mim, da minha história, abrindo pra vocês. O lar da minha mãe, da casa de onde eu vim, era muito disfuncional. Havia briga, traição, bebida. E era muito ruim estar ali. E o que eu decidi na minha adolescência? Quando eu casar, eu não quero um lar assim. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar, comecei a ler sobre casamento, como que eu poderia ser uma esposa melhor. Pra quê? Porque eu queria um lar de paz. E para isso, do jeito que no piloto automático, a vida vai passando e você não constrói aquilo que você queria construir. É preciso ter esse comando, ter essa consciência de que, olha, eu preciso ser melhor. E foi isso que eu fiz, graças a Deus. Hoje no nosso lar tem paz. É o melhor lugar do mundo, é a nossa casa. A gente ama chegar em casa. Essa semana eu tava até contando pras meninas ontem, né? Eu achei tão lindo que quando eu cheguei em casa, eu tô fazendo bastante evento, né? Em outubro, graças a Deus, foi uma benção. E na hora que eu cheguei em casa, na quarta-feira, eu coloquei a cabeça assim pra dentro de casa. E aí o Samuel parou o que ele tava fazendo, ele tava pegando um brinquedo aqui atrás do sofá. Na hora que ele parou, ele olhou assim e falou, mamãe, mamãe. Aí ele pegou o carrinho e foi correndo, com o carrinho na mão. Correndo, 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 mamãe, mamãe, mamãe. Me abraçou, me tacou um abraço aqui no pescoço. Nem eu abaixei, porque ele é baixinho, né? Tem 3 anos, o meu príncipe. E aí na hora que ele me abraçou, eu fiquei ali abraçada com ele ficou quase um minuto ali abraçadinho comigo. Aí ele me soltou assim, eu falei, você tava com saudade da mamãe? Aí ele, saudade. E me abraçou de novo. Gente, isso não se constrói no piloto automático. Você precisa construir. Isso foi uma coisa que eu também senti falta na minha adolescência e eu quis fazer em casa. A cultura do abraço. Aqui a gente abraça e é mal bonitinho que às vezes o Ismael tá aqui na sala e o Samuel tá comigo lá no quarto. E aí o Samuel fala, papai, abraço. E aí chama o pai aqui pra participar do abraço lá no quarto. Então isso precisa de consciência. Precisa de consciência. E aqui eu quero te perguntar de novo. Como é que tá a sua vida hoje? Na sua área, em todas as áreas da vida, na sua vida emocional, na sua vida espiritual. Quando foi a última vez que você orou e se entregou tudo que você estava sentindo para Deus com verdadeira adoração? Minha irmã, nem sempre é fácil olhar como tá a nossa vida hoje, mas tenha certeza que vale muito a pena. E como está a sua vida financeira? Como está a sua vida, você fisicamente, os seus relacionamentos? E quais são os comportamentos inadequados que você está fazendo em cada área da sua vida? Por exemplo, no seu casamento, existe frieza, desrespeito, vitimização, tristeza, murmuração, falta de sexo? Então, quando você olha, procura aí, vê aí na sua mente, qual é a área que está mais te trazendo dor hoje? Começa a observar quais são os comportamentos inadequados que você tem. Por exemplo, se sua dor agora é na área financeira. E aí eu pergunto pra você, você tá controlando seus gastos? Você tá gerando mais renda? Você precisa se perguntar sobre isso. É importante lembrar que você não muda ninguém. Você só muda você. Então você precisa se responsabilizar por quem você quer se tornar e as ações que você precisa fazer para chegar lá. Na saúde, por exemplo, Mônica, eu estou doente, tá? O que você come? Você se exercita? Você controla as suas emoções? Porque hoje a gente já tem estudos mostrando que você precisa cuidar da sua mente, das suas emoções, porque elas também influenciam na saúde do seu corpo. E
Em quais aspectos você está resistindo às correções e às repreensões da vida? E lembra, aquele que continua no erro, mesmo sendo advertido, ele vai ser destruído, como diz a Bíblia. E se pergunta, qual é a verdadeira motivação das suas ações diárias? Quem que você busca agradar? Deixa eu só receber aqui um comento rapidinho. Moço, pode jogar aí. Pode jogar. Caguei, não. Pode jogar. Eu sou mesmo. Isso não quebra, não. Joga na escada, por favor. Obrigada. Desculpa aí, gente. Vida real. Vamos lá. Então, isso é muito importante. Você ativar a sua consciência. E uma outra coisa muito importante nessa jornada de transformação é você cuidar das suas palavras. Então, reforce essa consciência do poder da palavra para declarar e criar a realidade que você deseja viver. Por quê? A Bíblia diz que na língua, na palavra que a gente solta, pode gerar vida ou morte. Então a gente precisa ter essa consciência. Amor, olha lá pra mim, por favor. Eu acho que não deve ter passado. Obrigada. Então você precisa exercer a humildade para receber os feedbacks. Porque sem humildade a gente não vai conseguir. Porque o orgulho, que é aquilo que impede a gente de receber o feedback, é como se fosse algo que tampasse a gente. Tipo, se a gente tem esse orgulho, a gente não vai receber esse feedback, não vai poder corrigir aquilo que está errado em nós, para que a gente possa ter e experimentar uma vida abundante, porque foi para isso que Jesus veio, né? Para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então, faça esse exercício e saia do piloto automático. E aí, cuidado também com a vida espiritual automática, ou seja, vai à igreja só por ir, ler a Bíblia só por ler, não. Traga consciência e peça ao Senhor para que seja verdadeira a sua relação com Ele. Que seja de coração, né? E aí eu sempre gosto de lembrar de como a Bíblia fala pra gente orar, né? Quando a gente olha lá em Mateus 6, se eu não estou enganada, Jesus ensina como que faz a oração. Primeiro, louvando a Deus, depois pedindo perdão pelos pecados, depois colocando nas mãos de Deus aquilo que você está sentindo, as ansiedades que você tem, os desejos do seu coração, expondo para Deus, que seja verdadeiro. Amém? Fez sentido para vocês? Às vezes o devocional vai ser mais curto, às vezes um pouquinho maior, mas conta pra mim. Escreve aí, qual é a área da sua vida que mais precisa de atenção hoje? E aí tem o exercício. O exercício é esse, de você pegar 3 ou 4 áreas que você tem dor neste momento da sua vida. Por exemplo, área financeira. Vai colocar lá os comportamentos inadequados. E aqui no exemplo tá assim, ó, não tenho controle do dinheiro que eu ganho e gasto e sempre compro mais do que deveria. E as consequências? O exemplo fala: estou endividado, pagando juros de cheque especial, não tenho mais credibilidade no meio da família e amigos, estou com ansiedade e me sentindo culpado. Então, você vai pegar a área da vida, quais são os comportamentos inadequados nessa área e depois quais são as consequências desse comportamento. Qual que tá sendo a dor, né?
que foi consequência desse erro, tá bom? Esse que é o nosso exercício de hoje. E aí o louvor é o Águas Purificadoras, que tava tocando lá no comecinho, eu vou colocar ele de novo. E ouça em casa, coloquei para você ouvir. Comece a pedir ao Senhor para que abra os seus olhos, para que você tenha consciência. E vou encerrar com a nossa oração, a oração que tá aqui hoje, e depois a gente encerra. Esse é o louvor, Águas Purificadoras. Pai, eu te apresento hoje a minha mente, as minhas emoções, o meu intelecto e também das minhas amigas. Eu te peço, Senhor, que abra os nossos olhos para que nós enxerguemos sem mentiras, sem justificativa, que a gente possa enxergar tudo que precisa de transformação em nós, que nós identifiquemos com clareza os prejuízos que os nossos erros causaram na nossa vida e na vida das pessoas que amamos. Peço que nos capacite para que sejamos mulheres sábias, que rapidamente aprende diante das repreensões, que tenhamos humildade para reconhecer nossos erros e mudar rapidamente. Tem misericórdia de nós, Senhor. Eu te peço perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros até aqui. E nós decidimos, com a ajuda do Espírito Santo na nossa vida, construir uma vida abundante que o Senhor prometeu para mim, prometeu para nós. E eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Conta aí pra mim. Fez sentido pra você? E aí você tem uma missão de não voltar amanhã sozinha. Traz uma amiga com você. E eu vou deixar salvo a nossa live de hoje e vou postar lá no grupo. Amém? Deus abençoe, minhas amigas. Um beijão. Fica com Deus, que você faça um dia lindo, maravilhoso, seja tão extraordinário quanto você. Amém? Beijão, beijo no coração. Tchau.